Olá, pessoal! Vamos dar continuidade, então, ao conteúdo sobre dependência química. E o uso de drogas não é algo tão comum como se pensa. No mundo, entre 3 e 6% das pessoas consumem drogas. Quem usa droga é impulsionado pela curiosidade, a vontade de pertencer a um grupo, pela busca de um prazer imediato ou alívio, e entre outras razões também. Contudo, muitas das pessoas que utilizam as drogas desconhecem seus efeitos colaterais. Essas pessoas elas não sabem quais são as suas consequências. E por vezes acabam se colocando em risco ou colocando outras pessoas em risco. Então, essas pessoas que elas buscam usar essas drogas, que elas vão e começam a utilizar, que usam uma droga e usam outras drogas, elas às vezes elas não sabem totalmente as consequências que elas podem causar. Elas só sabem dos benefícios, assim, entre aspas, momentâneo que ela vai oferecer. Igual, isso aqui vai te dar uma sensação de prazer. Então beleza, então eu vou usar. Mas não sabe a consequência, a saúde, a vida dela que essa substância vai causar, o que vai afetar na vida dela. E fatores relacionados à própria droga, até uma predisposição genética e doenças psiquiátricas pré-existentes pode levar algumas pessoas a um quadro de dependência. Com o objetivo de sentir novamente os sintomas de prazer, ou ainda para eliminar o mal-estar que se sente quando há uma interrupção da droga, o indivíduo tende a repetir o uso daquela substância. Então, a levar a pessoa ao quadro de dependência pode ser o fator de já algo genético, o fato de você sentir seu corpo, vamos dizer, sentir aquela droga de uma forma diferente, reagir àquela droga de uma forma diferente. Também você já ter algum tipo de doença psiquiátrica, pode te levar a um quadro de dependência mais rápido do que outras pessoas. Porque tem pessoas que às vezes vai usar algum tipo de droga e ela já vicia no primeiro uso e às vezes outras pessoas não, porque ela já tem uma predisposição maior do que outras pessoas. Então ela já tem um quadro de dependência, às vezes pré-existente, podemos dizer dessa forma. Então pode levar essa pessoa a repetir o uso dessa substância. E quais os critérios para diagnóstico da dependência química? Temos primeiro a parte da tolerância, onde é realizada a redução da magnitude dos efeitos, leva ao uso de doses cada vez maiores para atingir o efeito desejado. Então a pessoa ela usa uma quantidade, aí aquela quantidade já não é mais suficiente e ela vai e busca aumentar a quantidade dessa substância. Então o seu corpo ele já vai criando uma resistência
uma certa quantidade, então ele já tem uma tolerância àquilo. E a pessoa ela vai consumindo cada vez mais. Então, ela já vai tendo um quadro de dependência maior. Tem também o senso de compulsão, onde é um forte desejo de consumir a droga. Tem também o quadro de abstinência, onde após a interrupção ou diminuição do uso, surgindo sintomas de desconforto como tremores, ansiedade, irritabilidade e insônia, levando ao uso da mesma substância ou outra relacionada para promover o alívio ou evitar tais sintomas. Então, esse quadro de abstinência é quando a pessoa está sem utilizar a droga, sem utilizar a substância que ele é dependente. Então, ele entra no quadro de abstinência. E isso tem que ser tratado. Isso, às vezes, quando ele está fazendo o tratamento para a reabilitação, ele começa a sofrer abstinência dessa droga. Então, às vezes, tem que ser tomado outros remédios, alguns medicamentos, para diminuir esse quadro de abstinência, porque é um desconforto muito grande. Tem também a parte de desejo de reduzir ou controlar, porém sem sucesso. Então, às vezes, a pessoa que ela é dependente de alguma substância, ela também tem o desejo de fazer algum tratamento, de parar de consumir a droga, porque ela pode perceber a consequência que está tendo. As consequências para ela, às vezes ela não liga, mas às vezes as consequências que causa para as outras pessoas, ela tem o desejo de se tratar, mas nem sempre tem sucesso. Abandono de atividades prazerosas alternativas, maior parte do tempo gasto em prol de uso da substância. Então, quando a pessoa se torna dependente de alguma substância, ela deixa de realizar as outras atividades que ela tinha costume de fazer, como às vezes ela tinha um emprego, ela já para às vezes de dar importância para isso. Ela passava um tempo com a família, ela também já deixa a família de lado. Então, tudo que ela faz é relacionado ao uso dessa substância. Então, ela vive para aquilo. É quando você tem as pessoas ao redor dessa pessoa, tem que ficar mais atento. Ela pode estar tendo algum problema em relação ao uso de drogas. E também persistência ao uso, mesmo com o surgimento de manifestações nocivas e patológicas, como danos em órgãos e estados depressivos resultantes do consumo crônico e excessivo, ainda se mantém o consumo. Então, como eu já falei, a pessoa ela vê que esse uso, esse consumo dessa substância está causando algum efeito, algum dano, algum efeito nocivo para a sua saúde, mas ela ainda precisa utilizar essa substância, ela precisa utilizar essa droga. Ela não se importa com o seu estado físico, ela não se preocupa com o seu estado mental. Então, ela não dá importância para a sua saúde, ela precisa consumir essa droga. Então, aí já é um estado mais avançado
da dependência química. E os prejuízos neurológicos, cognitivos e relacionais causados pelas substâncias são, em sua maioria, irreversíveis, progressivos e passam despercebidos pelo indivíduo. As pessoas que são dependentes, elas não percebem todas essas consequências. Os danos físicos e sociais, quando percebidos, impulsionam ainda mais o dependente químico a uma insaciável busca pelos efeitos da droga, porque ela tenta buscar melhorar toda essa situação, que às vezes pelo efeito da droga ela se sente melhor, então ela busca usar mais e mais. Mas pessoal, a gente vai dar continuidade ao conteúdo no próximo vídeo, ainda falando sobre a dependência química e os seus efeitos, ok?